19. Isaías capítulo 43, verso 19. Aleluia. Eu vou ler o 18 e o 19. Amém. Glória a Deus nas alturas. Ele diz assim: não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Vede, eu faço uma coisa nova, e está saindo à luz. Não a percebeis? Porém, um caminho no meio do deserto e o rio no ermo. Amém, meus irmãos? Aleluia. Meus amados e queridos irmãos, nós estamos certamente felizes porque Deus nos reuniu nessa noite para agradecer a Ele pela sua bondade e a sua misericórdia. Certamente se trata de um culto de ação de graças a isso. Aleluia. Então, a coisa mais ruim que tem no mundo é a ingratidão, irmão. Eu não sei se alguém já passou por esse período, por esse momento difícil de fazer tanto bem e receber o mal, né? E a coisa que mais tem na terra é gente ingrata. É verdade. Essa que é a grande verdade. A Bíblia faz notória essas coisas, porque quando Jesus curou os 10 leprosos, só veio um. E ele fez questão de saber dos outros onde estavam, né? Então a gente deve ser grato a Deus por tudo, irmão. Não é só em ano ou quando a aposentadoria sai, é coisa semelhante. É todo dia, porque todo dia Ele é bom para conosco. Aleluia. Amém? Jesus é maravilhoso, irmão. Ama a palavra, por favor. A palavra é maravilhosa. Você amando a palavra, você está amando a Deus. Você cuida para não pecar. Então, meus queridos irmãos, o propósito de Deus, desde a fundação do mundo, foi fazer coisas novas. A nova aliança já era um projeto de Deus que já estava na agenda de Deus. O projeto da nova aliança estava na agenda de Deus, porque a Bíblia diz que o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então significa que já estava tudo programado para Deus estabelecer uma nova aliança, né? Uma nova aliança. E esta nova aliança, ela trouxe um novo homem, porque através das boas novas do Evangelho, as pessoas que estão envelhecidas no pecado, enferrujadas na iniquidade, eles se tornam uma nova criatura através da transmissão do Evangelho da paz. É bem verdade que o profeta aqui falava outra dimensão. Mas como nós estamos num culto de ação de graça e tem muitas pessoas aqui, não é possível deixar o pessoal, despedir o pessoal esta hora da noite sem jantar, né, pastor? Mas eu estou falando se alimentar, e aqueles que vieram conosco saírem sem o alimento que é a palavra de Deus. A Bíblia diz, Apocalipse capítulo de número 21, versículo 5, já ouviu numa visão conosco: eis que faço nova todas as coisas. O projeto de Deus nessa noite é fazer coisas novas na vida de todos que aqui estão. Aqueles que já receberam Jesus receberão porção dobrada dos Aleluia, Jesus. E aqueles que ainda não receberam Ele, recebem a salvação, que é coisa nova na vida daqueles que não têm ainda o perdão dos pecados. Meus queridos e amados irmãos, a humanidade está caminhando como ovelha que não tem pastor. E nós estamos num período muito crítico da história da humanidade. Um período de crise na política, crise social, crise religiosa e enfim todas as áreas. E a única solução é pedir a Deus que faça coisa nova na nossa vida. Aleluia. Caso contrário, não teremos verdadeiramente como escapar da trajetória que está por vir. A igreja está isenta. Às vezes as pessoas, mas por que a igreja está isenta? Porque ela já aceitou Jesus como Salvador. Aleluia, Jesus. E aqueles que ainda não aceitaram, meu prezado ouvinte, que está nessa noite, aqui dentro, aí fora, procure aceitar Jesus. Examine as Escrituras, porque ela é quem testifica de Jesus. E o projeto dele, como já falei, é transformar o homem numa nova criatura. 2 Coríntios 17, 5 e 17, Paulo diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo.
Aleluia! Glória a Deus Deus. deu uma nova personalidade, uma nova conduta, novos pensamentos, os novos projetos, uma nova Jerusalém para onde morará. Então esta noite é uma noite oportuna. Glória a Deus. Não tem que andar arrancando os cabelos da cabeça, assombrado com as promessas que o mundo tem para receber. Não, as promessas de Deus são infalíveis e são maiores. A Bíblia diz no livro do Apocalipse, capítulo 10, versículo 2 por diante, que já viu um anjo forte que desceu do céu, tinha o arco celeste sobre a sua cabeça e o evangelho eterno na mão. Seu rosto brilhava como o sol, seus olhos eram como chama de fogo, e seus pés eram como latão reluzente tirado da fornalha. Ele pôs o pé direito sobre a terra, o esquerdo sobre as águas. As águas representam o movimento político, a terra representa o movimento religioso. No céu não tem nem outro anjo que tem o rosto que brilha no sol. Então significa que Jesus Cristo, todo isso aqui está debaixo dos pés de Jesus Cristo. E ninguém pode fazer nada na terra se a permissão do nosso Deus e o cumprimento da sua palavra. As pessoas andam desconfiadas. Confie em Deus e na sua palavra e durma em paz. Porque a Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como um monte Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Glória a Jesus. Você já viu por aí algum crente desesperado pedindo socorro onde não é o lugar dele? Porque o socorro do crente vem do Senhor. É porque eles têm esperança. Eles têm esperança. O salmista no Salmo 46 ele diz: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo qual não temeremos. Ele diz: ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem pela sombra, há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus e o santuário das moradas do Altíssimo. Ele está no meio dela e não será abalado. Ele ajudará o romper da manhã. Ele diz: as nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou as suas mãos e a terra se derreteu. Ele queima os carros, corta a lança e queima os carros no fogo. No versículo 10 o salmista falou: Deus falou na boca do salmista: aquietai de saber que eu sou Deus e serei exaltado entre as nações. Então o que é? Se você tem o Senhor dos exércitos como refúgio, está faltando mais o que, irmão? Nós estamos numa época, pastor, de muitos crentes desconfiados que não acreditam nas promessas de Deus, acreditam nas promessas dos políticos. Eu prego lá na praça, como os irmãos que me conhecem sabem, e às vezes, número 1, humanamente falando, e às vezes nessa época os irmãos passam com um cartaz no peito, uma bandeira na mão, e não chega para cantar um louvor, não chega para dar uma palavra. Não estão passando fome, porque o camarão militante me disse, o chefe, que é R$30 que ganha para andar com aquela bandeira. Que fome é essa? Que escassez é essa? Deixa de adorar o nome do Todo-Poderoso, de glorificar Ele que deu vida, para estar atrás do político que não tem nada, mas é nada mesmo. Nada. Porque tudo aqui é nada, nada e nada, nada. Agora para Ele a honra, para Ele o louvor, para Ele a glória e para Ele trabalhar. Então Ele quer fazer coisa nova e procura alguém que esteja na brecha para fazer coisa nova. Deus não vai fazer coisa nova em quem não está na brecha, e quem não está pedindo, e quem não está procurando, e quem não está fazendo a obra. Os projetos de Deus é para aqueles que têm, para coisa não é para aqueles que estão empenhados na sua obra. Se está empenhado na obra, vai alcançar outros que estão lá fora, porque está dando uma literatura, está dizendo só Jesus Cristo salva, só Ele leva para o céu e só Ele perdoa pecado. Aleluia! Irmão, a humanidade está desenfreada. Você viu? Dá para contar as dezenas de carros que nós encontramos aqui? Se tivesse uma cruzada evangelista, não tivesse, podia estar um cantor que será que tinha essa? Irmão, se cumpre todo dia a Bíblia Sagrada perante nós. Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que encontram. Claro que aqui tem pouca gente, porque foi anunciado e pelo projeto e pelos dias que se sabe. Então, meus queridos irmãos, não tem 3 caminhos, só tem 2. Ou o homem está com Deus ou com o capiroto. Só tem 2 seres que pode, de fato, conduzir o homem, ou para baixo ou para cima. Porque Salomão diz que o céu é para cima, para se desviar do inferno que está embaixo. A linguagem do sábio foi essa. E o projeto de Deus, irmão, é salvar todos
todos os homens. Diz Paulo a Tito que importa que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Aleluia. O em 2 ele diz: a graça de Deus se há manifestado a todos os homens. As mulheres estão no meio. Toda a raça humana está inclusa no plano da salvação. Mas nesse culto de ação de graça essa noite, o Senhor e a senhora precisam também dar um culto de ação de graça pela casa que Deus deu para você morar, pelo trabalho que você tem, pela esposa que você tem, pelos filhos que você tem, pelo ar que você respira. Você não é pior do que os outros nem melhor. Você tem que dar louvor a Ele. Porque o salmista no Salmo de número 100, que é um salmo de gratidão, ele diz: celebrai ao Senhor, servi ao Senhor com alegria. Ele disse assim: celebrai ao Senhor todos os moradores, servi todos os moradores da terra, e servi o Senhor com alegria, e apresentai-vos a eles com canto. Todos os moradores. Se você não mora na terra, você está fora. Mas os que moram na terra, todos estão intimados para celebrar com alegria ao Senhor. E as pessoas não. Por quê? Porque ainda não lhe abriram os entendimento. A Bíblia diz, e Paulo escreveu na segunda carta, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que a luz do Evangelho